acessar esse conhecimento, acessar esse vocabulário. Isso que significa esse acesso ao léxico. Então, antes a gente vai ensinar essa criança a fazer esse acesso, para depois a gente exigir que ela faça isso rapidamente, certo? Então, e para fazer esse acesso ao léxico, ela vai precisar o quê? Dessa orientação espacial, desse rastreio visual. Então, você vê que a gente está indo lá de onde a criança não consegue, lá da base do que ela precisa, para conseguir responder para a gente isso aqui na frente, né? Então, a velocidade de acesso ao léxico mental é exatamente o que está dito no nome, é a velocidade com que você consegue processar uma informação que está diante de você, que é essa habilidade da nomeação automática rápida, tá? E aí é que entram as pranchas realmente direcionadas para a velocidade de acesso ao léxico mental, que são as pranchas de nomeação automática rápida, que também estão lá no Pronarle, como a gente falou, que estão no artigo que a gente fornece lá no Quebra-Cabeça Clínico para avaliação e que estão também num instrumento que é o TENA, que é um instrumento de avaliação da nomeação automática rápida, tá? E elas seguem uma regra de formatação, tá? Elas precisam ser elaboradas respeitando alguns critérios. Então, ou um critério semântico ou quantidade de sílabas. Lembra que eu falei lá no comecinho que a nossa memória, né, ela faz a memória das informações baseada em organização. Ela organiza aquilo que tem ligação, certo? Então, quando eu faço acesso ao léxico, vai facilitar para mim se houver uma lógica nessas imagens que eu estou olhando, tá bom? Então, olha só, a quantidade de estímulos também tem que ser respeitada. São 5 estímulos por linha, que se repetem de forma aleatória em 10 linhas. Então, o máximo de linhas que vocês vão ter são 10, e o máximo de estímulo por linha são 5. Ai, Dani, eu tenho que fazer sempre assim? Não, eu posso começar dando à minha criança uma quantidade pequena de figuras para ela aprender a nomear, tendo trabalhado com ela tudo isso que a Ana acabou de falar, né? No rastreio visual, no acesso, puramente acesso ao léxico, com calma, para a criança ir aprendendo, tá? E esses estímulos, eles podem ser figuras, podem ser letras, e podem ser números ou palavras. Então, depende de como a sua criança está, né? O que ela consegue, tá bom? E dentro do Pronarle, por exemplo, você vai ter as sessões aí para respeitar. Então, às vezes, nem sempre um protocolo está pronto para aquela criança está pronta para responder aquele programa, tá bom? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Então, lembrando, tem que respeitar a semântica e tem que ou respeitar a quantidade de sílaba. Então, por exemplo, eu posso ter uma nomeação automática rápida de animais, certo? Ou eu posso ter uma nomeação automática rápida de palavras de sílabas, tá? Eu vou mostrar aqui no Pronarle só para vocês terem uma noção. Quem não conhece, né? Aqui, ó, são figuras monossílabas. Poderiam ser figuras de uma classe semântica, tá? Mas são figuras monossílabas, ó. Pá, pé, mão, pão, flor. E aqui eu vou ter também palavras ou pseudopalavras. Aqui são palavras, ó. Caldo, circo, gente. Então, aqui são de sílabas, tá? E eu tenho, por exemplo, as cores, que é por classe semântica. Ó, aqui são cores. Então, aqui está por classe semântica. Certo? Podem montar? Podem montar pranchas pequenas, com 2 linhas, para a criança começar a treinar e você ir aumentando? Pode. Né? Então, na terapia, gente, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Porque a gente não está avaliando a criança, mas com um planejamento e um objetivo do que você quer que essa criança alcance. Por exemplo, eu quero que minha criança um dia consiga cumprir as sessões do Pronarle. Então, eu posso começar por aqui. Certo? E fica de olho, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário sobre esse vídeo e outros conteúdos que você gostaria de ver por aqui. E até o próximo conteúdo. Te vejo lá!